janeiro de 2003, uma turma de amigos parte à capital Porto Alegre para pousar uma semana em um prédio de uma amiga, com o intuito de frequentar o Fórum Social Mundial. O centro da história não se baseia em nosso intuito, mas sim no prédio em que ficamos. Como se localiza bem na zona central da cidade, tem uma história muito longa, sendo muito antigo e muito grande. Sua estrutura interna, as paredes, eram tudo de madeira, dando um ar antigo, porém clássico. Parecia que muita coisa já havia acontecido ali. O ar também não era comum, dando a impressão que ao entrar no prédio, nos sentíamos em outro lugar. Mas o que mais marcou mesmo foram os 2 elevadores de madeira e seu silêncio quebrado por misteriosos estalos que, a princípio, pensávamos ser causados pela sua mecânica bem antiga. Nenhum dos companheiros da turma tinha claustrofobia, mas, quase que inevitavelmente, ao entrarmos no elevador, sentíamos uma horrível sensação de sufocamento e mal-estar. No meio daquela semana, em uma noite, faltou bebida no quarto. E eu e mais 2 amigos ficamos encarregados de comprar cerveja às 3 horas da madrugada. No momento em que voltamos da nossa busca frustrada, entramos no elevador da direita, pois já estava esperando no térreo. Curiosidade. Descemos com o elevador da esquerda. Entramos e todos são testemunha. Pressionei o botão do 7º andar. Me manifestei por demorar demais até chegarmos em nosso andar. Quando começamos a contar os pilares e notamos mais de 10 andares passando por nós. Misteriosamente, o elevador parou no 16º andar, sem abrir as espessas portas de madeira oca. Um terrível silêncio tomou conta do ambiente, enquanto olhávamos um para o outro, abismados e ao mesmo tempo buscando alguma explicação para tudo aquilo. De repente ouvimos um motor acionando, com um ruído bem próximo da gente, e deduzimos que estávamos perto do último andar do prédio. Conseguimos também ouvir que o elevador da esquerda parou no mesmo andar que o nosso, abrindo suas portas, e segundos depois abrem-se as portas do nosso elevador. Todos apavorados saem imediatamente do elevador e observam que não tem nenhuma pessoa conduzindo o outro elevador. Descemos rapidamente pelas escadas até o 7º andar. 2 dias depois, ficamos no prédio novamente durante a noite, e em todo o tempo em que não conseguíamos dormir, ouvimos claramente que os elevadores não pararam de funcionar, e isso tudo já era de conhecimento de toda a turma. Às vezes, alguns ruídos mais altos me despertavam novamente. Na manhã seguinte, resolvemos comentar os fatos para o dono do bar onde tomávamos nosso café da manhã. Ele nos olhou com seriedade e, ao mesmo tempo, com um ar de quem já tinha ouvido muitas vezes a mesma história. Nos contou que no século passado, o prédio era um hotel e nele trabalhava um homem que dedicara a vida ao bem-estar e limpeza do local. Era responsável por toda a manutenção do prédio, bem como dos elevadores. Um fato horroroso acabou com a história do hotel. O homem, cujo ninguém se recordava o nome, no dia da manutenção dos elevadores, estava ajustando a altura que o aparelho para em relação aos andares. Seu alinhamento estava muito acima do normal. Não se sabe como, mas dizem que ele acabou caindo do 16º andar quando entrou no espaço destinado à ocupação do elevador. Mas este não estava no mesmo andar. Enfim, dentro da realidade, a gente até hoje se pergunta: isso foi uma simples coincidência? Achamos que sim, mas a partir dessa temporada todos nós passamos a usar as escadas. Até hoje, eu não tenho uma explicação para o que aconteceu.
Eu sinto um frio na coluna só de lembrar daquele dia. Eram as férias escolares de julho e a minha família resolveu ir viajar para o interior do estado. Então o meu pai alugou uma chacarazinha em uma cidade. Eu não tenho ideia do nome da cidade, já não lembro mais. No interior, que ficava a mais de 4 horas de viagem de carro, que um amigo dele tinha indicado. Quando chegamos lá, tiramos as nossas coisas do carro e fomos dar uma olhada pela casa. Arrumamos as nossas coisas na casa e fomos descansar, já que tínhamos chegado tarde. Nós íamos ficar uma semana lá. No dia seguinte, fomos visitar a cidade e depois de um dia fazendo turismo, voltamos cansados para casa. E assim foi o primeiro dia. O segundo ficamos na chácara mesmo e o terceiro também. Nada de anormal tinha acontecido até agora. Mas tudo mudou no quarto dia. O dia amanheceu nublado e sem vento nenhum. Nos dias anteriores não tinha feito frio, mas nesse dia estava bastante frio. O dia estava estranho. Eu não sei explicar bem o que tinha e estranho. Só que tinha alguma coisa que não parecia certa. O dia foi avançando e uma sensação estranha foi tomando conta de mim. Eu comecei a ficar inquieto dentro da casa. Nós almoçamos e depois do almoço, quando estávamos na sala, o meu pai e a minha mãe conversando e eu e os meus irmãos jogando videogame, foi que tudo começou. Um vento forte começou a bater lá fora. E pouco depois a luz acabou. Então o vento começou a ficar cada vez mais forte. As árvores lá fora balançavam muito. Pareciam que iam ser arrancadas do chão. Então começamos a ouvir gritos. A minha irmã olhou assustada para o meu pai, mas ele falou para ela se acalmar, que era só o vento. Só que não parecia ser só o vento. O som daquele grito começou a vir de todos os lados de fora da casa, não só de onde o vento vinha. Logo não parecia ser só um grito. Parecia que tinha mais de uma pessoa gritando e gemendo, como se estivesse agonizando. Aquilo começou a assustar muito a gente. Um pouco depois, as janelas da casa toda começaram a chacoalhar, como se tivesse alguém batendo nelas, mas não tinha ninguém lá fora. Os gritos aumentaram e a minha irmã começou a chorar. O meu pai já estava convencido que aquilo não era só o vento. Ele falou para todo mundo ir para o banheiro e nós nos trancamos lá dentro. Ainda assim, podíamos ouvir os gritos e gemidos vindo de todos os lados de fora da casa. Então ouvimos uma janela quebrar. Eu não sei por quanto tempo ficamos lá dentro, mas sei que foi mais de 1 hora, até que aquela ventania toda se acalmou e foi embora, e os gritos junto com ela. Ainda ficamos mais uns 10 minutos dentro do banheiro, e então o meu pai resolveu ir ver se estava tudo bem para a gente sair do banheiro. Ele saiu e depois de uns 5 minutos, ele voltou falando que estava tudo bem agora. Ele puxou a minha mãe para um canto para conversar com ela e falou bem baixinho, para não assustar a gente. Mas eu consegui ouvir o que ele falou. Ele falou que quando saiu do banheiro, foi ver se as portas estavam fechadas. E estavam as 3 portas trancadas, inclusive com as trancas que só abrem por dentro, e que todas as janelas estavam fechadas, menos uma, a da sala onde a gente estava, que estava quebrada. Só que os estilhaços do vidro estavam do lado de fora, como se a janela tivesse quebrado de dentro para fora. A minha irmã não parava de chorar. Ela estava muito assustada. E eu também, para falar a verdade. Eu nunca tinha visto algo como aquilo acontecer na minha vida inteira. A minha mãe falou que era melhor a gente ir embora de lá, mas o dia ainda estava nublado, acinzentado, e estava com uma cara que ia cair um temporal, o que de fato aconteceu durante a noite. E o meu pai falou que era perigoso pegar a estrada daquele jeito, que era melhor a gente esperar para ir no dia seguinte. A minha mãe concordou e nós passamos a noite lá.
A gente ainda estava sem energia e acabamos dormindo todos juntos no mesmo quarto. Eu não sei se os outros conseguiram dormir, mas eu não fechei o olho a noite inteira. Cada barulho lá fora me assustava. E eu não tenho certeza, mas eu acho que cheguei a ouvir uns gritos bem ao longe. Não sei se podia ser só alguém gritando ou se era o que tinha vindo visitar a gente naquela tarde. Eu não queria descobrir. Na manhã seguinte, nem tomamos o café da manhã. Simplesmente arrumamos as nossas coisas e fomos embora. Até hoje. Eu não sei o que aconteceu naquele dia e nem tenho nenhuma explicação lógica para o que podia ser aquilo. Só agradeço ao meu pai por ir embora no dia seguinte, mas se dependesse de mim, eu teria ido no mesmo dia. Eu tenho hoje 27 anos e acontecimentos como esse me perseguiram pela vida toda. Fui criada com a minha avó e a minha mãe numa casinha simples, ao lado do que foi uma grande mansão no passado. Era a casa da minha bisavó, a quem todos, incluindo os netos, a chamavam de Mãe Lígia. O que já ouvi falar sobre ela me leva a pensar que era uma mulher de personalidade muito forte, que chegou até a enfrentar o marido com lenha do fogão. Era uma italiana forte, que falava alto, muito bondosa com os pobres, mas também muito severa e brava. Cheguei a ver, quando pequena, várias vezes os olhos dela me seguirem pela sala. Tenho uma pintura dela e do meu bisavô num quadro. Mas o impressionante, mesmo é que às vezes eu acordava de noite e via uma figura feminina passar pelos pés da cama em direção ao telefone, que ficava a uns 2 metros à minha direita, e assim que ela chegava lá, desaparecia. Uma vez, minha avó acordou de noite com barulho de gente lavando a escada da tal casa, e a escada era perto da janela do quarto onde dormíamos. Esse dia, eu não cheguei a acordar, pois minha avó não gostava, nem um pouco de nos assustar. Mas no outro dia fiquei sabendo, ouvindo ela contando para a minha mãe na cozinha. Ouviu jogarem baldes de água na escada e passarem a vassoura, como minha avó achou que talvez fossem maconheiros na casa. Levantou-se e foi verificar, mas assim que minha avó abriu a porta, o barulho parou e a escadaria estava seca. Por muitas dessas eu sempre soube que tinha alguém ou algo por lá. Algumas pessoas disseram que minha bisavó era má, mas é uma contradição, já que ela brigava com meu bisavô, que era contra a distribuição de comida que ela fazia para os pobres. Nos domingos, em uma visita de minhas tias à casa de minha avó, meus primos chegaram. Vieram as 2 irmãs de minha mãe, cada uma com seus filhos. Eu tinha uns 10 anos. A gente passava o dia todo brincando no casarão abandonado. Eu, minha irmã mais nova, minhas primas Juliana e Luciana, e meus primos Andrei e Anderson. Esse último foi o responsável pelo que aconteceu naquele dia. Começamos a brincar de tentar acertar, com goiabinhas que apanhávamos na árvore ou pegávamos no chão, a caixa d'água vazia que ficava em cima do casarão. Não me lembro como começamos a falar sobre a Mãe Lígia, mas o Anderson ficou falando mal dela o tempo todo, que ela tinha sido uma megera, chata e coisas assim. Nessa hora ele conseguiu acertar a goiaba dentro da caixa d'água vazia. Ouvimos o barulho e te batemos palmas para ele porque era muito difícil. Mas assim que ele virou as costas para a caixa d'água, a goiabinha fez o mesmo caminho de volta e bateu nas costas dele. Foi o suficiente para a gente sair de lá correndo e o assunto quase que virou um mito. Depois de muitos anos, eu me casei com um amigo do meu primo. E um dia contei a ele o que já tinha presenciado naquela casa. E mencionei esse fato.
Meu marido me olhou assustado e disse que quando era menino, ouviu mesmo essa história do meu primo, mas nunca levou a sério pensando que fosse uma brincadeira. Mas me vendo falar sobre o que aconteceu tantos anos depois, ele ficou sério e assustado. Hoje minha avó mora na casa ao lado desse casarão abandonado. Ela me conta que às vezes sente pessoas perto dela, mas nunca disse ser minha bisavó. Mas eu sei que aquela casa é mal assombrada. Apesar de muitas histórias de casas assombradas que você houver são sobre casas velhas e isoladas no campo, essa aconteceu e ainda acontece em uma casa praticamente nova, construída em um bairro decente de São Paulo. Por vários meses, eu ouvi os meus amigos falarem sobre um fantasma na casa deles. Esta casa tinha cerca de 3 meses, quando eu comecei a ouvir sobre as histórias do fantasma que ficava observando a família. Depois de eles morando lá por quase 1 ano, eu acabei passando a noite na casa, já que eu morava muito longe e já estava escuro quando a conversa terminou. Então eu peguei o meu lençol, travesseiro e fui dormir na sala. A sala que eu fui ainda não estava muito bem acabada. Era um escritório, mas tinha um bom sofá para dormir e eu tinha bastante privacidade. Depois de 2 horas de eu ter ido para lá dormir, eu acordei com uma música tocando. Parecia que estava sendo tocada por um rádio do outro lado da casa. Como era uma casa bem grande, eu pensei que provavelmente deveria ser alguém que acordou e estava ouvindo música. Como eu já tinha acordado, resolvi ver quem mais estava. Eu me vesti e saí do escritório, e assim que eu coloquei o pé para fora, a música parou. O som do ritmo da música abafado pelas paredes tinha sumido de repente, e a casa estava em total silêncio agora. Foi quando as coisas ficaram um pouco estranhas. Tendo ouvido as histórias do notório habitante fantasma da casa, eu naturalmente comecei a me sentir meio assustado, mas ainda assim curioso. Eu saí do escritório e fechei a porta entrando na sala principal no primeiro andar e atravessei ela em direção à cozinha. Enquanto atravessava a sala, eu vi algo pelo canto do olho. E quando eu virei para a janela, esperava que o que quer que fosse tivesse sumido, mas não sumiu. A imagem de um velho em uma jaqueta de couro e chapéu estava passando a menos de 1 metro da janela do lado de fora. Ele nunca olhou na minha direção, mas na frente dos meus olhos eu vi ele vir lá de fora e entrar na casa, atravessando a parede. Eu chacoalhei a cabeça, mas ele ainda estava lá. Ele começou a descer no chão, como se tivesse uma escada ali, mas só tinha o assoalho de madeira. Depois daquilo, eu pirei e resolvi me mandar da casa. Mas enquanto eu me dirigia para a porta, da frente uma brisa gelada me atravessou, como se tivesse um buraco na minha barriga. Eu congelei na hora. Depois de um tempo, eu comecei a procurar pela porta de novo. Mas antes que eu pudesse achar ela, eu fiquei aterrorizado por uma névoa branca amarronzada subindo do chão, bem na minha frente. Eu podia sentir o cheiro peculiar de cigarro. Sabendo como os donos da casa tinham aversão a cigarros, eu fiquei mais preocupado ainda. Então, a música começou de novo, baixa e rítmica. Depois de um tempo com a música tocando, um dos membros da família e acendeu a luz. E eu a vi quando saiu do seu quarto e parou no topo da escada. Ela olhou para mim lá embaixo com uma cara de sono e me perguntou: "Por que você está tocando música a essa hora da manhã?" Eu literalmente não conseguia falar nada. Simplesmente encolhi os ombros e fiz uma cara de que não sabia o que estava acontecendo. Algum tempo depois, os outros 2 membros da família tinham acordado também. Todos tinham ouvido a música, mas não conseguiam achar de onde estava vindo. Depois de 10 minutos,
ela parou. Eu nunca mais dormi na casa deles, mas o meu amigo me fala que até hoje ele ainda ouve a música sendo tocada de noite e às vezes sente o cheiro de cigarro no ar. Antes de tudo, eu vou dizer algo. O que eu estou prestes a contar nunca foi contado para ninguém fora da minha família. Há anos nos temos guardado isso só para nós. São duas histórias que aconteceram no final da minha adolescência. Aqui. Vai a primeira. Para as férias da família, o meu pai decidiu ir a um retiro na parte central do país. Não muito conhecido, pois queríamos um pouco de paz. Um amigo do meu pai sugeriu um resort em Goiás, falando que era muito bom e bem calmo. Era um lugar muito bonito, bem quieto e não tinham muitos turistas. Nós nos hospedamos em uma pequena e confortável pensão familiar. Não havia mais ninguém hospedado além de nós. Os donos da pensão eram um casal com um filho de 1 ano de idade. Essa pensão era um pouco mais longe da cidade do que as outras e ficava na margem de um lago. Do outro lado do lago tinha uma casa que parecia estar abandonada. Apesar de ser uma área muito bonita com lago para pescar, nadar, etc., nós ficamos surpresos de não ter nenhum turista ou alguém da cidade naquela região. Mas nós estávamos felizes, já que queríamos paz e silêncio. No dia seguinte, lá, pelas 2h p.m., depois do almoço, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão mais novo e eu decidimos ir caminhar um pouco. O bebê dos donos da pensão e a babá dele, que era da região, decidiram vir conosco. Nós andamos por cerca de 1 quilômetro, seguindo a margem do lago, quando vimos uma mulher num vestido vermelho embaixo de uma árvore. Eu achei estranho que eu podia ver a sombra da árvore, mas não a dela. Quando chegamos perto da mulher, ela sorriu e começou a chamar o bebê. Nós acenamos para ela, mas assim que a babá viu ela segurou o bebê o mais forte que podia e saiu correndo. Nós ficamos meio confusos, sem saber o que tinha acontecido, mas achamos que algo tinha acontecido ao bebê. Então fomos atrás dela para ver se podíamos ajudar. Nós corremos alguns metros quando eu virei para trás para ver a mulher. E ela tinha sumido. Nós estávamos em uma área completamente aberta, sem mato nenhum, só grama. E a única árvore que tinha por ali era a que a mulher estava embaixo, mas eu não conseguia mais ver ela. Ela não podia ter ido para lugar nenhum, sem que eu pudesse ver ela, exceto subir na árvore. Mas mesmo assim ela teria que subir muito rápido, o que eu acho difícil. Meu pai olhou para trás e não viu ninguém também. Então todos nós voltamos para a pensão. Quando falamos o que tinha acontecido para os donos da pensão e para os outros habitantes do local, eles acreditaram e falaram que a mulher de vermelho era na verdade uma bruxa e coisas estranhas aconteciam na casa do outro lado do lago. Inclusive, podiam ouvir o som de bebês chorando. Depois de ouvir isso, o meu pai, que é uma pessoa muito supersticiosa, resolveu ir embora de lá e voltamos para casa. A segunda, isso aconteceu com a minha família e um amigo da família quando estávamos viajando. E depois de dirigir o dia inteiro, resolvemos parar em algum lugar, pois já era bem tarde, 12h30 am. Nós encontramos um hotel, que antes tinha sido uma casa, numa cidade que tinha pelo caminho, e nos registramos para passar a noite. O nosso amigo queria dormir no espaço aberto, então armou uma barraca de camping no terreno na frente do hotel. Nos pegamos 2 quartos, um para os meus pais e um para o meu irmão e eu. Desde o momento em que entramos, podíamos sentir uma presença nos 2 quartos, mas estávamos cansados demais para fazer algo em relação a isso.
O meu irmão e eu simplesmente desmontamos nas nossas camas, mas acordamos cerca de 1 hora depois, 2h30 am, sem conseguir dormir mais. Nós dois sentimos uma presença no nosso quarto que agora estava bem frio, mesmo estando no meio do verão. Eu estava precisando ir ao banheiro e sendo que era uma casa que tinha sido transformada num hotel. O banheiro ficava fora do quarto, no fim do corredor. Eu fui ao banheiro com a sensação de que tinha alguém me seguindo e mesmo no banheiro eu senti que estava sendo observada. Foi muito assustador. Quando eu voltei, o meu irmão estava assustado sentado na cama com a luz acesa, falando que tinha alguém andando pelo quarto. Nós decidimos acordar os nossos pais para falar o que estava acontecendo, mas assim que entramos, vimos que eles também estavam acordados e estavam passando por uma situação parecida com a nossa. Nós 4 então sentamos junto numa roda e começamos a rezar. Nós imediatamente nos sentimos muito melhor e ficamos o resto da noite acordados rezando. Na manhã seguinte, o nosso amigo perguntou o que estávamos fazendo andando no nosso quarto a noite toda ao invés de dormir. Ele falou que viu 3 ou 4 pessoas andando, abrindo e fechando as cortinas no meu quarto. O estranho foi que não tinha ninguém lá a noite toda. Estávamos todos no quarto dos meus pais e não no meu PS. Não é estranho que essas 2 histórias aconteceram nas férias da família?